boa tarde. Vamos para mais uma aulinha de português. Boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que você faz a atividade. Eu acredito que você deva fazer durante a tarde, né? Por isso que a tia dá sempre boa tarde. Mas se for pela manhã, bom dia, bom? Vamos para a nossa aula de português na página 111 e hoje nós vamos aprender palavrinhas com SS, tá? Nós já aprendemos algumas palavras, já entramos, né? Em palavras que nós chamamos de sílabas complexas. Por quê, tia? Porque são palavrinhas que a gente fica confuso na hora de escrever. A gente sabe pronunciar, mas na hora de escrever dá aquele trabalhinho de pensar, é com R brando? É com 2 R's ou é com R só? A tia já deu dica das palavras escritas com R. Agora nós vamos para palavras escritas com SS, página 111, ok? Mas eu gosto sempre de recapitular, tá? R brando mexe com a língua. 2 R's no meio da palavra puxa um pouquinho da garganta. E um R só se usa sempre. O mesmo som do RR no início da palavrinha, tá? Rua, rede. E quando no meio da palavrinha tem um sonzinho parecido com ra, r, o rão, nós usamos 2 R's. Não tem esse sonzinho, é um R só, então é o R brando. Por exemplo, camarão. A tia já ensinou isso para vocês, tá bom? Agora nós vamos para o SS, tá bom? No texto aqui nós temos uma historinha falando sobre o girassol. A palavra girassol, ela tem um som de um S dentro da palavrinha. Ó, girassol. Quando a gente vai ler, parece que a gente está falando com S só, do Sá, S, Só, Sução, mas não é. Quando as palavrinhas que nós falamos têm um sonzinho de 2 S no meio da palavrinha, nós usamos 2 S. Por exemplo, ó, tem um sonzinho de um S, desculpa. Ó, pássaro. Pássaro. Esse sarô tem um sonzinho de um S só. Parece que a gente está falando Sá, do Sá, S, Só, Sução, mas não é. Apareceu esse sonzinho na hora da gente pronunciar, peguei 2 S. Não tem esse sonzinho, vai ser um S só, ok? Que não vai ter o mesmo som do S que a gente falou. Por exemplo, ó, casar é um S só. Mas a gente ainda vai aprender isso lá na frente. É o S com o sonzinho do Z. No momento você vai aprender palavrinhas que têm o mesmo som na hora da gente pronunciar do Sá, Sé, Si, Só, Su, São. Mas escreve com 2 S. Quando isso acontece, tia? Quando esse sonzinho vem no meio da palavrinha. Olha aqui, ó. Girassol. 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 Tem um sonzinho de um S. Mas na hora de escrever são 2 S's. Ó, missa. Tem um sonzinho de um S. Mas na hora de escrever a gente coloca 2 S. Agora, se a tia estivesse falando sino, aí sim é um S só, porque está no início da palavrinha, ok? Então vamos lá. No meio da palavrinha, se tiver o mesmo sonzinho do Sá, Sé, Si, Só, Su ou São, são 2 S. Ok? Vamos ver, ó. Deixa eu ler o texto para vocês. Assim, ó. Sempre que o sol, olha só, sol, um S só, tá no início da palavrinha. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol, olha só, sol não é um S só, são 2 S, porque esse sonzinho tá dentro da palavrinha. O girassol fica gentil no seu carrossel. Olha outra palavrinha, ó, carrossel. Tem um sonzinho do Sé, mas na hora de escrever a gente bota 2 S, porque tem um sonzinho, é o sonzinho que faz a diferença. Lembra daquela aula de moral e ética? Saber ouvir? Quando o vovô levou o seu netinho para passear na cidade e ninguém sabia dizer da onde estava vindo o sonzinho daquela cigarra, a mesma coisa são as palavras. Ó, prestar atenção na pronúncia, no som. Quando você fala, que sonzinho faz aquela palavrinha? Então eu sei que ela é com 2 S. Vamos lá? E roda, 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 carrossel, de novo, ó. Gira, 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 girassol, redondinho como céu, amarelinho como sol. Isso é um texto de Moraes Vinícius, né, que escreveu esse texto. Então vamos lá. Aqui na página 112 você vai interpretar o texto, ok?
Você vai fazer a interpretação do texto da página 112. Desculpa, 112 mesmo. É porque a tia só passou 2 páginas de exercício. Você só vai fazer 2 páginas de exercício. A tia estava confundindo com a outra matéria, que é mais extensa. Então, você vai fazer 112 e 113. 112 vai ser só a fixação do que você leu. Você vai interpretar o texto através de desenhos. A 113, você vai já começar a separar. Outra coisa, quando a palavrinha ela é escrita com 2 S, ela se separa. Os 2 S se separam. Igual RR. Apareceu o RR, um R vai para um lado, outro R vai para o outro. Por exemplo, correr. Na hora de separar, eu vou botar cor, C-O-R-R, tracinho, rir. Vai ficar o outro R sozinho. A palavrinha com 2 S é a mesma coisa. Missa. Vai ficar o miss, um S vai ficar com o I, e o outro S vai ficar com o restinho da outra vogal e o outro S. Separa. 2 S se separam na hora de separar a sílaba. Então, grave isso aí na sua mente. Quando a palavrinha tem som de um S do Sá, Sé, Si, Só, Su, São, no meio da palavrinha, escreva ela com 2 S. Se ela não tem um sonzinho, ela vai ser com um S só, porque e se for com S só, ela vai ter outro som, tá? Então, nós estamos trabalhando agora só 2 S. A tia não quer falar de outro S agora, outro som do outro S agora, para não ser muita informação e bloquear sua mente. Não, vamos por parte. O R foi necessário a tia falar porque era uma sequência. O SS não. Nós aprendemos a família do Sá, Sé, Si, Só, Su, São, que vocês já aprenderam lá atrás, no pré-2, né? E agora nós estamos começando a alfabetizar com ele e mais a junção do outro SS, ok? Então aqui você vai formar palavrinhas, né? No número 1 você vai ligar, número 2, né? Número 3 você vai formar palavrinhas. Todas essas palavrinhas têm SS no meio. Todas. Você vai ver como que elas se encaixam. Ó. Vem o tó, o di, o a, o bó, o pé e o a. Na hora de escrever todas as suas respostas com letra cursiva. Então, olha só, o tó está apontando para o SS. É tosse. Vai ser tosse, ou tossado, ou tossa, ou tossoa, ou tossóbio. Apareceu o SS, vai ser sempre falar s, ou sá, o céu, si, o sol, o su ou são. Os 2 S numa palavrinha, um sonzinho é isso. Apareceu 2 S. Eu vou ler como se eu estivesse falando Sá, Sé, Si, Só, Su, São. Grava isso na cabecinha, tá bom? E a gente só consegue aprender praticando. Não adianta que sem prática você não vai conseguir, tá bom? Então, gravou bem? A tia poderia falar alguns macetinhos do SS. Aparecer entre 2 vogais é SS. Se você observar aqui, ó, todas as palavras escritas com SS aparecem entre 2 vogais. Todas. Todas. Aqui, ó. Tosse, disse, assado. Sempre tem uma vogal antes de um S e outra vogal depois do outro S. Todas as palavrinhas com SS aparecem sempre entre 2 vogais. Sempre. Vou falar outra palavra aqui. Professor. Professor. Depois do Fê vem o sor, sonzinho do Só. Tem o E, que é a vogal E, e tem o O, que é a vogal O. E os 2 S estão no meio. Então, todas as palavrinhas escritas com SS ficam sempre entre 2 vogais. Infelizmente, a tia não tem um quadro para esboçar isso para você. E eu vou ver um vídeo aqui, se der para colocar, se eu não achar muito complicado, a tia vai colocar uma explicação que eu vi na internet. Mas eu quero dar a minha explicação, não quero confundir a sua cabecinha, tá bom? Então grava na cabecinha. Tá bom, tia, o que eu tenho que gravar? Palavrinhas com SS, no meio da palavrinha vai ter o sonzinho do Sá, Sé, Si, Só, Su, São. Pode observar aqui, ó, olha aqui, ó. Use a tabela e forme palavras. Tem uma tabelinha aqui. Olha a tabelinha, ó. A tia estava falando desse exercício aqui. Agora eu tô falando desse aqui, ó, da página 103. Ó, tá vendo essa tabelinha aqui? Você vai usar essa tabela com símbolos e vai formar palavras aqui desse lado. Observe isso aqui. Olha, 1B mais 4B. Quais são as letras que estão, os pedacinhos que estão na B? Na 1B, o pedacinho é nós. Na 4B, o pedacinho é só.
né? Aí juntou um UB na frente, ficou nós. E mais o só ficou nosso. Você viu que os dois S estão no meio, quando você escreve você vai ver. E de um lado tem a vogal O e do outro lado a vogal O. Então todas as palavras com SS fica sempre entre duas vogais. Não importa se o A vem primeiro, o I vem depois, o O vem primeiro, o U vem depois, ou as duas vogais vão ser iguais. Sempre vai estar entre duas vogais. E o sonzinho, tia, na hora de eu ler, como é que eu falo, tia? Vai ser sempre o Sá, Sé, Si, Sol ou São. Ok? Por exemplo, ó, vou pegar uma palavra para você aqui, ó. Amassado. Esse sonzinho do Sá só pode ter no meio dessa palavrinha porque tem dois S. Eu só posso pronunciar de novo esse sonzinho do Sá em outra palavrinha se ele não estiver no meio, se ele vier no início da palavra. Por exemplo, saúde, saída, saudade, do Sé, selo, entendeu? Sumir. Agora, no meio da palavrinha, apareceu dois S, é o mesmo sonzinho na hora de pronunciar, tá bom? Então, vamos praticar. Página 112, interpretação de texto. Página 113, você vai exercitar, tá bom? Não esquece disso. Beijo, fica com o Papai do Céu, que Ele te abençoe. Te dê um dia de vitória abençoado. Não esquece, saiu, usa máscara, passa álcool em gel, voltou, higiene. Vamos se cuidar. Vamos nos cuidar, porque a tia também tem que se cuidar e muito, tá bom? Fica na paz. Que Deus te abençoe.